Uma menina em situação de rua encontra uma carteira caída com a foto de sua mãe falecida. Ao confrontar o dono, um jovem milionário, descobre uma conexão familiar que mudará tudo. Essa revelação dá início a uma jornada marcada por segredos, disputas e transformação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde caía sobre São Paulo com aquela pressa característica das grandes cidades, onde tudo parece acontecer ao mesmo tempo e nada realmente importa além do próximo compromisso, da próxima reunião, do próximo negócio. Na Avenida Paulista, o movimento era intenso como sempre. Uma multidão de pessoas caminhando apressadas, cada uma carregando seu próprio universo de preocupações, sonhos e segredos. Entre elas, quase invisível aos olhos de quem passava, estava uma menina de apenas 7 anos, sentada na calçada, com a mão estendida e os olhos baixos. Ela se chamava Helena, embora esse nome fosse pronunciado tão raramente que às vezes ela mesma esquecia como soava nos lábios de alguém que a amava. Fazia meses que vivia nas ruas, desde que tudo mudou em sua vida de forma tão abrupta e dolorosa. Antes, tinha uma mãe, um lar pequeno, mas cheio de carinho, e a certeza de que, apesar das dificuldades, havia alguém no mundo que se importava com ela. Mas a vida tem uma forma cruel de arrancar de nós aquilo que mais amamos. E Helena aprendeu isso cedo demais. Sua mãe, Juliana, era uma mulher de sorriso fácil e mãos calejadas, que trabalhava como faxineira em vários prédios do centro da cidade. Acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando a noite já havia caído, mas sempre encontrava energia para abraçar Helena, perguntar sobre o dia dela na escola e preparar um jantar simples, feito com amor e criatividade. Eram pobres, sim, mas havia felicidade naquele lar modesto, uma felicidade que Helena só aprendeu a valorizar depois que a perdeu. Tudo começou a desmoronar quando Juliana começou a sentir aquelas dores estranhas, uma fadiga que não passava mesmo depois de uma noite inteira de sono, uma falta de ar que a assustava. Ela tentou ignorar os sintomas por semanas, porque não havia tempo nem dinheiro para médicos. Mas chegou um dia em que seu corpo simplesmente não aguentou mais. Helena ainda se lembrava daquela manhã com uma clareza dolorosa. Sua mãe, caída no chão da cozinha, pálida, tremendo, e ela, uma criança assustada sem saber o que fazer além de gritar por ajuda. Os vizinhos chamaram a ambulância e Juliana foi levada às pressas para o hospital. Helena foi junto, agarrada à mão da mãe, prometendo a si mesma que tudo ia ficar bem, que logo voltariam para casa e a vida continuaria como antes. Mas a vida raramente cumpre as promessas que fazemos a nós mesmos nas horas de desespero. Juliana passou dias internada, entre tubos e aparelhos que apitavam sem parar, enquanto Helena dormia em cadeiras desconfortáveis da sala de espera, sendo alimentada pela caridade de enfermeiras e voluntários. Foi em uma dessas noites, quando Helena finalmente havia adormecido encostada na parede fria do corredor, que uma enfermeira veio acordá-la com delicadeza, e aquele olhar que ela nunca esqueceria, aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Sua mãe tinha partido, tinha deixado este mundo, levando consigo todo o amor e segurança que Helena conhecia. A menina não chorou naquele momento, ficou apenas em silêncio, olhando para o nada, tentando processar uma informação que sua mente infantil se recusava a aceitar. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido e, ao mesmo tempo, pareceu uma eternidade. Como Helena não tinha outros familiares conhecidos, foi encaminhada para um abrigo coletivo na zona leste da cidade. O lugar era grande, barulhento e superlotado, com dezenas de crianças dividindo quartos apertados e adultos sobrecarregados que mal conseguiam dar conta de tantas bocas para alimentar e tantas almas para cuidar. Helena passou semanas ali, quieta, retraída, ainda processando a perda da mãe e tentando se adaptar àquela nova realidade que lhe havia sido imposta. Mas o abrigo não era um lugar seguro. Helena era pequena, frágil
e logo aprendeu que ali dentro também havia perigos. Crianças mais velhas que roubavam sua comida, funcionários que fingiam não ver quando algo errado acontecia, e aquela sensação constante de que ninguém realmente se importava com o que aconteceria com ela. Foi depois de um episódio particularmente difícil, que ela preferia não lembrar nos mínimos detalhes, que Helena tomou a decisão que mudaria tudo. Ela fugiria. Fugiria para as ruas, onde pelo menos teria o controle sobre sua própria vida, onde poderia correr, se esconder, sobreviver da forma que conseguisse. E foi assim que, numa madrugada fria, Helena escapou do abrigo pelos fundos, escalando um muro baixo e correndo sem olhar para trás. Tinha apenas 6 anos e meio na época, mas já havia envelhecido décadas em dor e desilusão. Nas ruas, aprendeu rapidamente as regras de sobrevivência. Onde pedir comida sem ser enxotada, quais adultos eram perigosos e quais às vezes demonstravam piedade, onde dormir para não passar tanto frio, como se tornar invisível quando necessário. Agora, sentada naquela calçada movimentada da Avenida Paulista, Helena observava as pessoas passarem. Já não esperava muita coisa delas. Alguns jogavam moedas sem olhar para seu rosto, outros desviavam o olhar com pressa, envergonhados ou irritados por sua presença. Ela havia aprendido a não levar para o pessoal, a entender que cada um carregava seus próprios problemas e que uma criança de rua era apenas mais um, incômodo na paisagem urbana caótica. Foi então que ele apareceu. Gabriel Almeida tinha 28 anos e toda a aparência de alguém que nasceu com o mundo aos seus pés. Alto, de porte atlético, vestido com um terno impecável e carregando uma pasta de couro que certamente custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano, ele caminhava com aquela segurança típica de quem nunca precisou duvidar de seu lugar no mundo. Era herdeiro de uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo, donos de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava por todo o país. Gabriel cresceu em mansões, estudou nas melhores escolas particulares, passou férias em resorts exclusivos e nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas toda essa abundância material vinha acompanhada de um vazio que ele só recentemente começara a reconhecer. Sua vida era uma sucessão de reuniões de negócios, eventos sociais, onde precisava sorrir para pessoas que não o interessavam, e relacionamentos superficiais que nunca tocavam realmente seu coração. Havia algo faltando, uma conexão verdadeira, um propósito além de simplesmente manter e aumentar o império familiar. Naquela tarde, Gabriel estava atrasado para mais uma reunião com investidores internacionais. Seu celular não parava de vibrar com mensagens urgentes do escritório, e sua mente estava ocupada com planilhas, projeções de lucro e estratégias de expansão. Foi por isso que, ao atravessar apressadamente a calçada, não percebeu quando sua carteira escorregou do bolso interno do paletó e caiu no chão. Helena viu a carteira cair. Por um instante, seus instintos de sobrevivência gritaram para que ela a pegasse e saísse correndo, porque ali dentro certamente havia dinheiro suficiente para ela comer bem por semanas. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse a lembrança distante da mãe dizendo que honestidade era um dos únicos tesouros que os pobres podiam ter, ou talvez fosse apenas cansaço demais para correr. Ela se levantou devagar, pegou a carteira do chão e gritou. Gabriel, sua voz pequena mal conseguia competir com o barulho do trânsito e das conversas ao redor, mas algo o fez parar e olhar para trás. Quando seus olhos encontraram a menina suja, descalça, segurando sua carteira com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado, Gabriel sentiu uma pontada de culpa misturada com irritação. Voltou até ela com passos rápidos, pegou a carteira e murmurou um obrigado mecânico, já se virando para continuar seu caminho. Mas Helena não soltou a carteira imediatamente. Seus olhos estavam fixos em algo que ela havia visto quando a abriu para procurar algum dinheiro, algo que fez seu coração parar por um segundo. Senhor, ela disse com a voz trêmula, apontando para dentro da carteira aberta. Por que o senhor tem uma foto da minha mãe? Gabriel franziu a testa, confuso. Do que você está falando, menina?
Ele abriu a carteira e procurou entre os cartões e notas até encontrar o pequeno compartimento onde guardava uma única fotografia, amarelada pelo tempo. Era a imagem de uma mulher jovem, de sorriso tímido e olhos brilhantes, fotografada em um parque num dia ensolarado. Ele sempre carregava aquela foto consigo, embora nunca soubesse explicar exatamente por quê. Era um dos poucos pertences que havia encontrado entre as coisas de sua própria mãe após ela falecer, anos atrás. "Esta mulher aqui?" perguntou Gabriel, mostrando a foto para Helena. A menina assentiu e seus olhos se encheram de lágrimas. "Essa é minha mãe. Era minha mãe. Ela se foi há alguns meses. Por que o senhor tem uma foto dela?" Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquilo não fazia o menor sentido. Como uma criança de rua poderia reconhecer uma foto que ele havia encontrado entre os pertences de sua mãe falecida? Olhou ao redor para a multidão indiferente que continuava passando e, de repente, todas as suas reuniões urgentes, todos os seus compromissos importantes pareceram insignificantes diante daquele mistério impossível. Ele se agachou, ficando na altura dos olhos de Helena. "Como você se chama?" "Helena. Helena Silva." O sobrenome não lhe dizia nada, mas havia algo nos olhos daquela menina, algo familiar que ele não conseguia identificar. "Escuta, Helena. Não sei como você conhece a mulher desta foto, mas preciso entender o que está acontecendo. Você pode me contar mais sobre sua mãe? Qual era o nome dela?" "Juliana", respondeu Helena com a voz embargada. "Juliana Silva. Ela trabalhava limpando prédios. A gente morava numa casa pequena na Vila Mariana. Ela sempre dizia que eu era tudo o que ela tinha no mundo." Gabriel respirou fundo, tentando processar aquela avalanche de informações que não faziam sentido algum. Sua mente racional de empresário procurava explicações lógicas, coincidências possíveis, mas algo mais profundo, algo visceral, dizia que aquilo era importante, que aquele encontro não era mero acaso. "Helena", ele disse finalmente, "você está com fome?" A menina assentiu timidamente. "Então vamos fazer o seguinte. Vou te levar para comer alguma coisa, e a gente conversa com calma. Você aceita?" Helena hesitou. Havia aprendido nas ruas a desconfiar de adultos que ofereciam ajuda, especialmente homens bem vestidos que queriam levá-la para algum lugar. Mas havia algo nos olhos de Gabriel, uma sinceridade que ela reconhecia, que lhe lembrava os olhos de sua mãe quando ela prometia que tudo ia ficar bem. "Aceito", ela murmurou. Gabriel pegou seu celular e enviou uma mensagem rápida para sua secretária, cancelando todas as reuniões da tarde. Pela primeira vez, em anos, algo mais importante do que negócios havia surgido em sua vida, e ele nem sabia ainda o quê. Fez sinal para um táxi e logo estavam a caminho de um restaurante discreto que Gabriel conhecia, longe do movimento frenético da Paulista. No trajeto, Helena olhava pela janela do carro com os olhos arregalados. Fazia tanto tempo que não andava num veículo limpo e confortável assim. O motorista colocou o ar-condicionado e ela sentiu pela primeira vez em meses aquela sensação de frescor que quase havia esquecido que existia. Gabriel observava a menina em silêncio, notando os detalhes, que contavam uma história triste. As roupas surradas e sujas, os cabelos embaraçados, os pés descalços e machucados, mas principalmente aqueles olhos que já haviam visto dor demais para alguém tão jovem. Quando chegaram ao restaurante, Gabriel pediu uma mesa reservada nos fundos, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Não era porque se envergonhava de estar com uma criança em situação de rua, mas porque intuía que aquela conversa exigiria privacidade. Pediu um prato generoso de comida para Helena, que comeu com uma voracidade contida, tentando manter alguma dignidade mesmo enquanto saciava uma fome de dias. Gabriel esperou pacientemente que ela terminasse, observando em silêncio, enquanto organizava seus próprios pensamentos. Quando finalmente Helena limpou a boca com o guardanapo e olhou para ele com gratidão, ele decidiu que era hora de buscar respostas. "Helena", começou Gabriel com voz suave, "preciso que você me conte tudo sobre sua mãe. Como ela era, onde vocês moravam, o que aconteceu.
tudo o que você lembrar. E assim, naquele canto reservado de um restaurante sofisticado de São Paulo, uma menina de 7 anos começou a narrar sua história. Falou sobre Juliana, sobre como sua mãe trabalhava tanto, mas sempre encontrava tempo para ela, sobre as noites em que dormiam abraçadas no colchão fino do quarto pequeno, sobre como Juliana cantava baixinho para afastar seus pesadelos. Contou sobre o dia em que sua mãe ficou doente, sobre o hospital, sobre aqueles últimos dias difíceis em que segurava a mão de Juliana, enquanto ela ficava cada vez mais fraca, mais distante. Falou sobre o abrigo, sobre como se sentiu perdida e assustada ali, sobre a decisão de fugir e tentar sobreviver sozinha nas ruas. E enquanto falava, as lágrimas escorriam livremente por seu rosto, anos de dor e solidão, finalmente encontrando um espaço seguro para se manifestarem. Gabriel ouvia em silêncio, sentindo seu próprio coração apertar a cada detalhe daquela tragédia infantil. Quando Helena terminou, exausta emocionalmente, foi a vez de Gabriel compartilhar sua parte da história. Contou sobre sua própria infância de privilégios, mas também sobre a ausência emocional de seu pai, um homem obcecado por negócios que raramente estava presente. Falou sobre sua mãe, uma mulher elegante, mas triste, que havia partido quando ele tinha apenas 15 anos, deixando um vazio que nenhuma quantia de dinheiro conseguiu preencher. E foi entre os pertences dela, explicou Gabriel, que encontrei esta foto. Nunca soube quem era a mulher da imagem. Minha mãe nunca falou sobre ela, e meu pai sempre desconversava quando eu perguntava. Guardei a foto porque, de alguma forma, sentia que era importante, que havia uma história ali que eu precisava conhecer. Helena olhou para Gabriel com seus olhos grandes e tristes. O senhor acha que sua mãe conhecia a minha? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, sua mente trabalhando em velocidade máxima para conectar pontos que ainda não faziam sentido completo. Não sei, Helena, mas vou descobrir. Prometo que vou descobrir. Naquele momento, enquanto a tarde se transformava, em noite do lado de fora das janelas do restaurante, duas vidas completamente diferentes se cruzavam de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Gabriel olhou para aquela menina frágil sentada à sua frente e sentiu algo se mover dentro de seu peito, uma conexão inexplicável, um impulso de proteger, de cuidar, de não deixá-la voltar para as ruas. Helena, ele disse finalmente, você precisa de um lugar para ficar esta noite. Um lugar seguro, onde possa tomar um banho, dormir numa cama de verdade. Você aceita vir para minha casa? Prometo que estará segura. E amanhã, a parte sinto-se. Gente começa a investigar essa história, a descobrir como nossas mães se conectavam. Helena olhou para ele por um longo momento, seus olhos infantis tentando avaliar se podia confiar naquele homem rico e bem vestido que havia surgido em sua vida de forma tão inesperada. Havia medo, sim, porque a vida nas ruas havia ensinado a ela que confiar era perigoso. Mas havia também esperança, aquela centelha teimosa de esperança que ainda brilhava em algum lugar profundo de seu coração, apesar de tudo que havia passado. Está bem, ela sussurrou finalmente. Gabriel sentiu um alívio que não sabia explicar. Fez sinal para o garçom, pagou a conta e juntos saíram do restaurante. A noite havia caído completamente sobre São Paulo, e a cidade continuava sua dança frenética de luzes, sons e vidas que se cruzavam sem perceber. Mas para Gabriel e Helena, algo fundamental havia mudado. Eles não sabiam ainda a dimensão daquela mudança, não imaginavam os segredos que estavam prestes a descobrir, nem como aquele encontro casual moldaria o resto de suas vidas. Enquanto o carro de Gabriel atravessava as ruas iluminadas em direção a seu apartamento nos Jardins, Helena olhava pela janela, vendo a cidade com outros olhos. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. Pela primeira vez desde que sua mãe havia partido, alguém parecia realmente se importar com o que aconteceria com ela. E embora ainda houvesse medo do desconhecido, havia também aquela sensação frágil e preciosa que ela quase havia esquecido que existia. A sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar.
Capítulo 2. O apartamento de Gabriel nos Jardins era tudo o que Helena jamais havia imaginado que pudesse existir. Ocupava o último andar de um edifício moderno, com janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica das luzes da cidade. O piso era de mármore polido, tão limpo que ela conseguia ver seu próprio reflexo, e os móveis pareciam ter saído de uma revista de decoração. Helena entrou timidamente, com medo de sujar algo com seus pés descalços e empoeirados, mas Gabriel a guiou com gentileza até o banheiro principal. "Vou pedir para alguém trazer roupas adequadas para você", disse ele. "Por enquanto, tome um banho quente, use o quanto de água e sabonete quiser. Tem toalhas limpas naquele armário. Vou deixar uma camiseta minha aqui fora para você vestir enquanto as roupas não chegam. Sem pressa, está bem?" Helena assentiu, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Quando Gabriel fechou a porta, ela ficou sozinha naquele banheiro que era maior que o quarto inteiro onde morava com a mãe. O espelho acima da pia refletia uma imagem que ela mal reconhecia. Uma menina suja, com cabelos embaraçados e olhos fundos. Ligou o chuveiro e esperou a água esquentar, algo que não experimentava há meses. Quando finalmente entrou debaixo do jato quente, deixou as lágrimas se misturarem com a água, chorando por tudo que havia perdido e pela estranha esperança que começava a brotar em seu peito. Enquanto Helena se lavava, Gabriel estava na sala, sentado no sofá de couro com a cabeça entre as mãos. A foto de Juliana estava sobre a mesa de centro à sua frente e ele a observava como se pudesse extrair dela todas as respostas que precisava. Pegou o celular e, depois de hesitar por alguns segundos, discou o número de Maurício Santos, o advogado da família Almeida há mais de 30 anos. "Maurício, desculpe ligar a esta hora", disse Gabriel quando o advogado atendeu. "Preciso de sua ajuda com algo urgente. Você pode vir ao meu apartamento agora? É sobre algo relacionado ao meu pai." Maurício, um homem de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma postura sempre impecável, percebeu a urgência na voz de Gabriel. "Estarei aí em 20 minutos", respondeu sem fazer perguntas. Enquanto esperava o advogado, Gabriel foi até a cozinha e preparou um chocolate quente. Não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, mas lembrava vagamente que quando era criança e se sentia triste, sua mãe costumava fazer chocolate quente para ele. Parecia o gesto certo naquele momento. Quando Helena saiu do banheiro, vestindo uma camiseta enorme de Gabriel que ia até seus joelhos, com os cabelos úmidos e limpos caindo sobre os ombros, ela parecia uma criança completamente diferente. Seus olhos ainda carregavam tristeza, mas havia também um brilho de dignidade recuperada. Gabriel lhe entregou a caneca de chocolate quente e um cobertor macio indicando o sofá. "Sente-se aqui. Chamei alguém que pode nos ajudar a entender essa história toda. Ele era amigo do meu pai e conhece a história da minha família melhor do que ninguém." Helena se encolheu no sofá, envolta no cobertor, sorvendo o chocolate quente como se fosse o líquido mais precioso do mundo. Pela primeira vez em meses, sentia-se quase humana novamente, quase como a menina que costumava ser antes de tudo desmoronar. Quando Maurício chegou, encontrou Gabriel e Helena sentados na sala em silêncio. O advogado cumprimentou Gabriel com um aperto de mão firme e olhou com curiosidade e compaixão para a menina no sofá. Gabriel fez as apresentações breves e foi direto ao ponto, mostrando a fotografia de Juliana e relatando o encontro improvável da tarde. "Maurício, preciso saber a verdade", disse Gabriel com voz firme. "Esta mulher na foto, Juliana Silva, pode ter alguma conexão com meu pai. Helena diz que ela era sua mãe. Você sabe de algo sobre isso?" O rosto de Maurício empalideceu visivelmente. Ele pegou a fotografia com mãos que tremiam levemente e a observou por um longo momento. Quando finalmente levantou os olhos para Gabriel, havia ali uma mistura de pesar e relutância. "Gabriel", disse ele devagar, "há coisas sobre seu pai que eu esperava nunca precisar revelar. Mas, diante desta situação, você merece saber a verdade. Seu pai, Alberto Almeida, foi um homem de muitas qualidades, mas também de muitas falhas.
E uma de suas maiores falhas foi sua incapacidade de honrar seus compromissos pessoais enquanto construía seu império empresarial. Gabriel sentiu seu estômago se apertar. Continue, disse ele. Seu pai teve vários relacionamentos extraconjugais ao longo de sua vida. Sua mãe sabia, sofria com isso em silêncio, mas nunca o deixou por causa do escândalo social que isso causaria e por causa de você. Alguns desses relacionamentos foram passageiros, outros duraram anos, e de alguns desses relacionamentos nasceram filhos. Helena, que até então estava quieta em seu canto, endireitou-se no sofá, seus olhos arregalados fixos no advogado. Minha mãe, ela sussurrou. Ela conheceu o pai dele? Maurício olhou para a menina com uma tristeza profunda nos olhos. Se você é filha de Juliana Silva, então sim. Seu pai teve um relacionamento com ela por quase 3 anos. Juliana trabalhava como faxineira em um dos hotéis da família, foi onde eles se conheceram. Pelo que sei, Alberto realmente se afeiçoou a ela, mais do que as outras. Mas quando ela engravidou, ele fez o que sempre fazia. Desapareceu, negou qualquer responsabilidade publicamente e ofereceu dinheiro para que ela mantivesse silêncio. E ela aceitou o dinheiro? Perguntou Gabriel, sentindo uma mistura confusa de raiva e tristeza. Não, respondeu Maurício. Juliana recusou. Disse que não queria nada dele além de que ele assumisse a filha. Mas Alberto não estava disposto a fazer isso. Tinha medo de como isso afetaria sua reputação, seus negócios, seu casamento já frágil. Então ela simplesmente desapareceu, criou a filha sozinha, trabalhou duro para dar a ela o que podia. Helena começou a chorar silenciosamente. Minha mãe nunca me disse quem era meu pai. Sempre que eu perguntava, ela dizia que ele tinha ido embora, que não era importante, que nós duas éramos suficientes. Eu achava que ele tinha nos abandonado antes mesmo de eu nascer. Foi o que aconteceu, disse Maurício gentilmente. Mas o abandono foi escolha dele, não dela. Juliana era uma mulher digna, que fez o melhor que podia com as circunstâncias que lhe foram dadas. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala, processando aquela avalanche de informações. Então Helena é minha irmã, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Temos o mesmo pai. Sim, confirmou Maurício, e há mais. Nos últimos anos de vida, seu pai teve uma mudança de consciência. Ele sabia que estava doente, que seu tempo era limitado. Procurou-me e disse que queria deixar instruções claras em seu testamento. Ele fez uma lista de todos os filhos que tinha fora do casamento, com nomes, datas de nascimento e informações das mães, e deixou determinações específicas de que caso algum deles aparecesse ou fosse encontrado, deveria receber proteção e uma parte da herança. Quantos? Perguntou Gabriel com a voz rouca. Quantos filhos ele teve além de mim e Helena? Maurício hesitou antes de responder. Ao todo, 7 filhos além de você. Helena é uma delas. Gabriel sentou-se pesadamente no sofá, colocando as mãos no rosto. Então eu tenho 7 meio-irmãos espalhados por aí, e nunca soube de nada disso. Minha mãe sabia? Sua mãe sabia de alguns. Não, de todos. A dor desse conhecimento contribuiu para o estado de saúde dela nos últimos anos. Ela nunca quis que você soubesse porque temia que isso mudasse a forma como você via seu pai e sua família. Helena, ainda chorando, olhou para Gabriel. Então você é meu irmão? Meu irmão de verdade. Gabriel se virou para ela e, pela primeira vez desde que tudo havia começado, permitiu que suas próprias lágrimas caíssem. Sim, Helena, sou seu irmão. E juro por tudo que você nunca mais vai ficar sozinha. Vou cuidar de você como deveria ter sido feito desde o começo. Mas Maurício levantou uma mão em advertência. Gabriel, há algo que você precisa saber. Sua madrasta Carmen Almeida não vai aceitar isso facilmente. Ela sempre foi contra qualquer reconhecimento dos filhos extraconjugais de Alberto. Quando souber que Helena está aqui e que você pretende assumi-la como irmã e que ela tem direito à herança, vai fazer tudo ao seu alcance para impedir isso. Que ela tente, disse Gabriel com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Helena é minha irmã. É uma criança que passou por coisas horríveis e que merece ter uma família,
ter segurança, ter futuro. Nenhuma batalha judicial me fará desistir dela. Maurício assentiu, satisfeito com a determinação do jovem. Então vamos nos preparar. Vai ser uma longa batalha. Carmen tem recursos e está disposta a usá-los. Mas o testamento de seu pai é claro, e com um teste de DNA conseguiremos provar o vínculo sanguíneo. A questão é que isso pode levar meses, até mais de 1 ano. Gabriel olhou para Helena, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Quanto tempo levar, vou estar aqui. Ela vai morar comigo. Vou providenciar tudo o que ela precisa, escola, roupas, cuidados médicos. Você pode começar os procedimentos legais para que eu seja seu tutor? Posso sim, mas isso também será contestado por Carmen. Ela vai argumentar que você não tem experiência com crianças, que é muito jovem, que há alternativas melhores, como um abrigo institucional de qualidade. Helena se encolheu ao ouvir a palavra abrigo, e Gabriel notou imediatamente. Nenhum abrigo, disse ele com firmeza. Ela fica comigo. Vou contratar babás, professores particulares, o que for necessário. Maurício, faça o que for preciso para legalizar essa tutela. Nas semanas seguintes, a vida de Gabriel e Helena mudou radicalmente. Gabriel transformou um dos quartos de hóspedes de seu apartamento em um quarto para Helena, com cama nova, armários cheios de roupas adequadas, brinquedos e livros. Contratou uma psicóloga especializada em trauma infantil para ajudar Helena a processar tudo o que havia passado, e uma professora particular para ajudá-la a voltar aos estudos, já que havia perdido meses de escola. Helena, por sua vez, lutava diariamente para acreditar que aquilo tudo era real, que não era apenas um sonho do qual acordaria de volta às ruas frias e solitárias. Havia noites em que acordava assustada, procurando pela mãe, chorando pela perda que ainda era recente demais. Gabriel, que dormia no quarto ao lado, sempre ouvia e vinha consolá-la, sentando-se na beira da cama e segurando sua mão até que ela voltasse a dormir. Enquanto isso, Carmen Almeida havia recebido a notícia da existência de Helena através de seu próprio time de advogados. Sua reação foi exatamente o que Maurício havia previsto, uma fúria gelada e calculada. Ela não se importava tanto com o vínculo emocional que Gabriel estava desenvolvendo com a menina, mas sim com as implicações financeiras. Se Helena era reconhecida como filha legítima de Alberto, tinha direito a uma parte considerável da herança, o que diminuiria a fortuna que Carmen havia planejado manter intacta para si e para Gabriel. Carmen moveu uma ação judicial para contestar o vínculo de Helena com a família, argumentando que não havia provas concretas, que a história era suspeita demais para ser verdade, que poderia ser uma tentativa de golpe. Exigiu testes de DNA, investigação sobre a vida de Juliana, tudo o que pudesse lançar dúvida sobre a legitimidade da reivindicação de Helena. Gabriel cooperou com todos os testes, confiante nos resultados. Quando os exames confirmaram inequivocamente que Helena e ele compartilhavam o mesmo pai, Carmen mudou de estratégia. Passou a argumentar que Gabriel era jovem demais e inexperiente demais para ser tutor de uma criança traumatizada, que Helena precisava de cuidados profissionais em uma instituição adequada, que manter a menina em um ambiente de luxo seria prejudicial para seu desenvolvimento emocional. A batalha judicial se arrastou por meses. Foram audiências intermináveis, depoimentos, avaliações psicológicas, análises de condições de vida. Helena teve que contar sua história repetidas vezes para assistentes sociais, juízes, psicólogos. Cada vez que precisava reviver os meses nas ruas, o tempo no abrigo, a perda da mãe, ela se sentia retraumatizada. Mas Gabriel estava sempre ao seu lado, segurando sua mão, lembrando-a de que agora ela tinha alguém que lutaria por ela. Durante esse tempo, Helena começou lentamente a se recuperar. A terapia ajudava a processar o trauma, as aulas particulares ajudavam a recuperar o atraso escolar e, principalmente, o ambiente seguro e amoroso que Gabriel proporcionava começava a reconstruir sua confiança no mundo. Ela voltou a sorrir, primeiro timidamente, depois com mais frequência. Fez amizade com algumas crianças do prédio, começou a se interessar por livros e desenho, descobriu que gostava de música.
Gabriel observava essas mudanças com um amor fraternal que nem sabia que possuía. Ele, que sempre vivera focado em negócios e em manter as aparências sociais, descobriu um propósito muito maior em cuidar de sua irmã pequena. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho, recusou viagens internacionais, reorganizou toda a sua vida em torno das necessidades de Helena. E para sua surpresa nunca havia sido tão feliz. Depois de mais de 1 ano de batalha judicial, o juiz finalmente emitiu sua sentença. Helena era oficialmente reconhecida como filha de Alberto Almeida e como herdeira legítima de uma parte da fortuna. Gabriel era nomeado seu tutor legal até que ela atingisse a maioridade. Carmen recorreu da decisão, mas perdeu em todas as instâncias. A lei estava ao lado de Helena e os fatos eram incontestáveis. No dia em que receberam a notícia final da vitória judicial, Gabriel e Helena estavam sentados na sala do apartamento, a mesma sala onde tudo havia começado mais de 1 ano antes. Helena, agora com 8 anos, tinha uma aparência completamente diferente da menina suja e assustada que havia encontrado uma carteira na calçada da Paulista. Estava saudável, bem alimentada, bem vestida e principalmente amada. Gabriel, ela disse com a voz ainda infantil, mas com uma sabedoria além de seus anos, você acha que mamãe estaria orgulhosa de mim? Gabriel sentiu os olhos arderem. Ele puxou a irmã para um abraço apertado. Tenho certeza absoluta de que sim. Sua mãe foi uma mulher incrível, Helena. Ela te amou com tudo que tinha, trabalhou incansavelmente para te dar o melhor que podia. E mesmo que não esteja mais aqui, sei que ela estaria imensamente orgulhosa da menina forte e corajosa que você está se tornando. E você acha que nosso pai, ela hesitou, ele se arrependeu de ter nos abandonado? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que sim. Acho que ele percebeu tarde demais os erros que cometeu. Por isso deixou aquelas instruções no testamento. Não justifica o que ele fez. Não apaga a dor que causou à sua mãe e a todas as outras mulheres que passaram por sua vida, mas mostra que, no final, ele reconheceu que vocês existiam e mereciam ser cuidados. Helena ficou em silêncio por um momento, processando. Sabe o que é estranho? Eu deveria estar com raiva dele. Deveria odiá-lo por ter abandonado minha mãe, por ter feito ela passar por tudo sozinha. Mas eu só consigo sentir tristeza. Tristeza por ele, por você, pela sua mãe, pela minha. Por todos nós que perdemos tanto tempo que poderia ter sido passado juntos. Gabriel apertou a mão da irmã. Você tem um coração muito bondoso, Helena, maior do que qualquer rancor ou mágoa, e é isso que vai te levar longe na vida. Foi nesse momento que o telefone de Gabriel tocou. Era Maurício, e sua voz soava diferente, cheia de uma urgência que Gabriel não conseguia identificar. Gabriel, preciso te ver amanhã no escritório. Há algo importante que descobri investigando os documentos deixados por seu pai. Algo que vai mudar tudo novamente. O que é, Maurício? Pode me contar agora. Prefiro pessoalmente, mas posso adiantar que seu pai deixou mais do que apenas instruções sobre Helena. Há informações sobre os outros filhos. Localizamos alguns deles. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Quantos? 3 até agora. Mas acreditamos que com mais investigação conseguiremos encontrar todos os 7. Quando Gabriel desligou o telefone, olhou para Helena com uma mistura de emoções que ela não conseguiu decifrar completamente. O que foi? Perguntou ela. Helena, disse Gabriel devagar, como você se sentiria em conhecer nossos outros irmãos? Nossos outros meio-irmãos? Os olhos de Helena se arregalaram. Você está dizendo que eles existem de verdade? Que vamos conhecê-los? Parece que sim. Maurício conseguiu localizar alguns. Não sei quantos, ou quem são, ou onde estão. Mas se você quiser, podemos tentar encontrá-los, conhecê-los. Helena ficou pensativa por um longo momento. Então, finalmente disse, com aquela convicção que só as crianças possuem quando acreditam profundamente em algo. Quero conhecer. Eles são nossa família. E família deve estar junta, mesmo que tenha sido separada antes. Gabriel sorriu, emocionado com a maturidade e generosidade de sua irmã pequena. Então vamos fazer isso. Vamos encontrar nossos irmãos.
e vamos construir a família que nosso pai nunca teve coragem de construir em vida. Naquela noite, enquanto Helena dormia tranquilamente em seu quarto seguro, Gabriel ficou acordado, olhando pela janela para as luzes de São Paulo. Em pouco mais de um ano, sua vida havia mudado completamente. Tinha ganhado uma irmã que amava como se a conhecesse a toda a vida. Havia descoberto verdades dolorosas sobre seu pai, e agora estava prestes a embarcar em uma busca por irmãos que nem sabia que existiam. A vida que levava antes, focada apenas em dinheiro e status, parecia tão vazia e sem sentido comparada com o que tinha agora. Tinha propósito, tinha amor, tinha família, e pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Almeida se sentia verdadeiramente vivo. Capítulo 3. A reunião no escritório de Maurício aconteceu numa manhã ensolarada de sábado. Gabriel havia levado Helena com ele, sentindo que ela tinha tanto direito quanto ele de saber sobre os irmãos que estavam prestes a descobrir. O escritório do advogado ficava no coração da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado, com móveis de madeira escura e estantes repletas de livros jurídicos que chegavam até o teto. Maurício os recebeu com café e um ar de expectativa contida. Havia pastas organizadas sobre sua mesa, cada uma com um nome diferente escrito na lateral. Gabriel contou rapidamente. Eram 7 pastas além da dele e de Helena. 7 vidas que seu pai havia tocado e depois abandonado. Antes de começarmos, disse Maurício, quero que vocês entendam que cada uma dessas histórias é única e dolorosa à sua maneira. Algumas dessas pessoas sabem quem era o pai delas, outras não fazem ideia. Algumas passaram por dificuldades imensas, outras tiveram vidas relativamente estáveis, mas todas carregam a marca do abandono paterno e não sabemos como vão reagir ao serem contatadas. Gabriel assentiu, apertando a mão de Helena que estava sentada ao seu lado. Entendemos, queremos conhecê-los, mas não vamos forçar nada. Se algum deles não quiser contato, vamos respeitar. Maurício abriu a primeira pasta. Começando pelos que já localizamos completamente. O primeiro é Rafael Torres, 24 anos, mora em Belo Horizonte. Ele é músico, toca violão em bares e eventos. A mãe dele, Patrícia Torres, trabalhou como secretária em um dos hotéis da Rede Almeida há mais de 2 décadas. Ela nunca disse a Rafael quem era o pai, apenas que ele tinha ido embora antes dele nascer. Rafael cresceu com a ajuda dos avós maternos. Teve uma infância modesta, mas cheia de amor. Helena se inclinou para ver melhor as fotos que Maurício mostrava. Rafael tinha um rosto amigável, cabelos um pouco longos e olhos que pareciam gentis mesmo através da fotografia. Ele parece legal, ela comentou timidamente. Maurício sorriu. Parece mesmo. A mãe dele faleceu há 2 anos e foi só depois disso que encontramos documentos entre os pertences dela que indicavam Alberto como o pai. Rafael ainda não sabe de nada disso. Continuando, abriu a segunda pasta. Marina Santos, 26 anos, mora aqui em São Paulo mesmo. Trabalha como enfermeira em um hospital público na Zona Sul. A mãe dela, Cláudia Santos, também trabalhou nos hotéis Almeida no setor de limpeza. Diferente de Patrícia, Cláudia contou a verdade para Marina quando ela tinha 15 anos. Desde então, Marina carrega muita raiva do pai que nunca quis conhecê-la. Conseguir uma aproximação com ela pode ser mais difícil. Gabriel observou a foto de Marina, uma mulher de expressão séria, cabelos presos num coque prático, vestindo o uniforme hospitalar. Ela tinha os olhos escuros de seu pai, e algo no formato do rosto lembrava vagamente o próprio Gabriel. Vamos tentar de qualquer forma, disse ele. Ela merece saber que tem irmãos que querem conhecê-la. A terceira pasta revelou Lucas Martins, 19 anos, estudante de engenharia em Curitiba. Sua mãe, Amanda Martins, era auditora e teve um caso breve com Alberto durante uma conferência empresarial. Ela criou Lucas sozinha, mas sempre falou positivamente sobre o pai, dizendo que o relacionamento simplesmente não havia dado certo. Lucas cresceu curioso sobre o pai, mas respeitando o silêncio da mãe sobre detalhes. Maurício continuou abrindo as pastas, revelando histórias que se entrelaçavam com a de Alberto Almeida, de formas diferentes, mas igualmente complexas. Havia Camila Rodrigues, 31,
anos a mais velha dos filhos ilegítimos, que trabalhava como advogada em Brasília e tinha 2 filhos pequenos. Tinha crescido sabendo quem era o pai, mas nunca tendo tido qualquer contato com ele, criando uma parede emocional em torno do assunto. Havia Daniel Ferreira, 22 anos, que trabalhava numa oficina mecânica no Rio de Janeiro. Tinha tatuagens nos braços e um histórico de rebeldia na adolescência. A mãe dele havia enfrentado problemas com dependência química e Daniel praticamente se criou sozinho, passando alguns anos em lares adotivos antes de encontrar estabilidade com um tio. Havia Beatriz Lima, 25 anos, professora de educação infantil em Salvador, que havia crescido num lar religioso com a mãe e a avó, sem nunca saber quem era o pai. Descobriu a verdade apenas recentemente quando a mãe, já doente, decidiu contar antes que fosse tarde demais. E, finalmente, havia Tiago Oliveira, 27 anos, empresário de uma pequena startup de tecnologia em Florianópolis, que sempre soube que seu pai era alguém rico e importante, mas nunca se importou muito com isso, focado em construir sua própria vida e sucesso através de trabalho duro. Quando Maurício terminou de apresentar todos os dossiês, Gabriel estava impressionado com a quantidade de vidas que seu pai havia tocado e deixado para trás. 8 filhos, contando comigo, murmurou. 8 pessoas que compartilham o mesmo sangue, mas cresceram como estranhos completos. Helena, que havia escutado tudo com atenção silenciosa, finalmente falou. Quando vamos conhecê-los? Maurício olhou para Gabriel, que assentiu. Se vocês concordarem, posso começar a fazer os contatos esta semana. Vou explicar a situação, mencionar a herança, oferecer testes de DNA para confirmar o vínculo e perguntar se estariam dispostos a se encontrar. Mas Gabriel, Helena, precisam estar preparados para rejeições. Alguns podem não querer, nada com a família Almeida. Alguns podem estar interessados apenas no dinheiro. E alguns podem estar genuinamente abertos a construir relacionamentos. Entendemos, disse Gabriel. Mas precisamos tentar, por todos nós. As semanas seguintes foram de espera ansiosa. Maurício fez os contatos um a um, sempre com delicadeza e profissionalismo. As reações foram, como previsto, variadas. Rafael, o músico de Belo Horizonte, ficou chocado, mas curioso, aceitando imediatamente fazer o teste de DNA e conhecer os irmãos. Lucas, o estudante de Curitiba, reagiu com entusiasmo contido, fazendo muitas perguntas, mas demonstrando interesse genuíno. Marina, a enfermeira, foi mais difícil de convencer. Sua raiva do pai se estendia inicialmente a qualquer conexão com a família Almeida. Mas quando soube sobre Helena, sobre uma criança que havia passado por tantas dificuldades, algo nela amoleceu. Concordou em fazer o teste e pelo menos conhecer os irmãos, sem promessas além disso. Camila, a advogada de Brasília, foi pragmática. Aceitou fazer o teste, deixou claro que tinha interesse na herança que lhe era devida, mas também demonstrou uma curiosidade cautelosa sobre os meio-irmãos. Daniel, do Rio, foi o mais resistente inicialmente, mas depois de algumas conversas com Maurício, onde o advogado falou sobre a possibilidade de finalmente pertencer a uma família de verdade, ele concordou em participar. Beatriz, a professora de Salvador, chorou ao receber o contato. Disse que sempre havia sonhado em ter irmãos, em não estar sozinha no mundo. E Tiago, o empresário de Florianópolis, aceitou com uma atitude prática e descomplicada, dizendo que sempre fora a favor de expandir sua rede de contatos, e irmãos pareciam uma adição interessante. Todos os testes de DNA foram realizados e, sem surpresas, confirmaram o que Alberto havia documentado. Todos eram de fato meio-irmãos. Com os resultados em mãos, Maurício organizou um encontro. Gabriel sugeriu que fosse em um lugar neutro, longe tanto de seu apartamento luxuoso, quanto de qualquer ambiente que pudesse intimidar ou criar desconforto. Alugaram uma casa ampla e aconchegante numa chácara nos arredores de São Paulo para um fim de semana inteiro. O dia do encontro amanheceu nublado, com uma chuva fina que dava ao ar um frescor melancólico. Gabriel e Helena foram os primeiros a chegar, seguidos logo por Maurício. Depois, um a um, os outros irmãos foram aparecendo.
Cada chegada era marcada por um momento de estranheza, de olhares que procuravam semelhanças, de sorrisos tímidos e cumprimentos desajeitados. Rafael chegou com seu violão pendurado nas costas, um sorriso nervoso no rosto. Marina veio de uniforme mesmo, vindo direto de um plantão, com uma expressão fechada, mas olhos curiosos. Lucas tinha a postura de quem está constantemente observando e analisando tudo ao redor. Camila chegou de salto alto e tailleur impecável, toda a autoridade de uma advogada experiente na postura. Daniel apareceu de moto, jaqueta de couro e uma aura de desconfiança. Beatriz trazia um sorriso doce e uma sacola cheia de doces caseiros que havia preparado. E Tiago veio com seu laptop, meio atrasado porque estava em uma videoconferência no caminho. Quando todos estavam reunidos na sala ampla da casa, houve um momento de silêncio pesado. 8 pessoas que compartilhavam um pai, mas nada mais. 8 histórias de abandono e sobrevivência, todas convergindo naquele espaço. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Com seus 9 anos recém-completados e uma coragem que surpreendia a todos, ela se levantou e disse: "Oi, eu sou Helena. Sei que isso é muito estranho para todos nós, mas eu queria dizer que estou muito feliz de conhecer vocês. Eu passei muito tempo sozinha, achando que não tinha ninguém no mundo, e agora descubro que tenho 7 irmãos. Eu sei que nosso pai não foi uma pessoa boa, que ele fez coisas erradas e machucou muita gente, mas vocês não têm culpa disso, e eu também não. E acho que a gente pode escolher ser diferente do que ele foi. Podemos escolher ser uma família de verdade." Houve outro momento de silêncio, mas este era diferente, carregado de emoção. Beatriz foi a primeira a se levantar, atravessou a sala e abraçou Helena. "Você é muito sábia para sua idade pequena. Tem toda a razão. Podemos escolher ser diferentes." Aos poucos as barreiras começaram a cair. Rafael pegou seu violão e começou a tocar uma música suave, algo que quebrou parte da tensão. Daniel, para a surpresa de todos, começou a contar histórias engraçadas de sua época na oficina, fazendo os outros rirem. Marina, apesar de sua reserva inicial, começou a fazer perguntas sobre as vidas de cada um, sua curiosidade de enfermeira e cuidadora vindo à tona. Gabriel observava tudo com um misto de alegria e tristeza. Alegria por ver aquelas conexões se formando, tristeza pelo que poderia ter sido se seu pai tivesse tido coragem de uni-los antes. Mas não adiantava viver de cis e mais cis. O presente era o que importava, e no presente ele via uma família nascendo. Durante aquele fim de semana, eles compartilharam suas histórias. Cada um narrou sua trajetória, as lutas, as vitórias pequenas e grandes, os momentos em que sentiram a falta de um pai, os momentos em que a ausência dele pareceu uma bênção. Choraram juntos, riram juntos, brigaram um pouco também, porque famílias brigam, e no fim daqueles 3 dias, não eram mais 8 estranhos, eram irmãos. Antes de se despedirem, fizeram um pacto. Criariam um grupo de mensagens para se manterem em contato. Organizariam encontros regulares, pelo menos 2 vezes por ano. E mais importante, estariam ali uns pelos outros quando precisassem. Não seria uma família perfeita, porque família perfeita não existe, mas seria uma família real, construída sobre escolha e não sobre obrigação. Nos meses que se seguiram, aquele grupo de mensagens se tornou um dos bens mais preciosos de cada um deles. Compartilhavam conquistas, pediam conselhos, desabafavam frustrações. Rafael mandava vídeos de suas apresentações musicais. Marina compartilhava histórias emocionantes do hospital. Lucas pedia ajuda com trabalhos da faculdade. Camila dava conselhos jurídicos gratuitos para todos. Daniel mandava fotos das motos que consertava. Beatriz compartilhava desenhos que seus alunos faziam. Tiago falava sobre sua startup e às vezes pedia feedback sobre ideias de negócios. E Helena, a mais nova, mantinha todos atualizados sobre a escola, suas amigas, suas descobertas diárias. Foi durante uma dessas conversas em grupo, numa noite em que Helena estava particularmente pensativa, que ela mandou uma mensagem que mudaria tudo mais uma vez.
Estava refletindo sobre minha história, sobre todas as crianças que ainda estão nas ruas como eu estive. Vocês acham que a gente poderia fazer alguma coisa para ajudar? A pergunta de Helena ecoou em cada um de seus irmãos de forma diferente. Para Gabriel, que já vinha pensando em formas de tornar sua riqueza mais significativa, foi um chamado claro. Para Marina, acostumada a cuidar de pessoas vulneráveis no hospital, foi uma extensão natural de seu trabalho. Para os outros, foi um lembrete de suas próprias vulnerabilidades passadas, de momentos em que também precisaram de ajuda. Aquela simples pergunta deu início a uma série de conversas mais profundas. Reuniram-se novamente, desta vez com um propósito específico. Queriam criar algo que fizesse diferença real na vida de crianças em situação vulnerável, especialmente aquelas em situação de rua. Helena compartilhou sua experiência, os perigos que enfrentou, a solidão, o medo, a fome. E sua voz, embora ainda infantil, carregava uma autoridade que ninguém podia questionar. Ela sabia do que estava falando porque havia vivido. Gabriel, usando sua experiência empresarial e seus contatos, começou a pesquisar o que seria necessário para criar uma fundação. Camila ofereceu sua expertise jurídica para estruturar a organização corretamente. Tiago começou a pensar em formas de tornar a operação eficiente e sustentável. Marina pensou nos cuidados de saúde física e mental que as crianças precisariam. Beatriz imaginou programas educacionais adaptados. Rafael pensou em oficinas de arte e música. Daniel propôs oficinas profissionalizantes. Levou quase um ano de planejamento, reuniões, discussões acaloradas e muito trabalho. Mas, finalmente, a Fundação Helena Almeida foi oficialmente inaugurada. O nome foi uma homenagem não apenas à menina que inspirou o projeto, mas também a Juliana, cuja força em criar uma filha sozinha em condições tão adversas merecia ser lembrada. A primeira unidade da Fundação foi estabelecida na zona leste de São Paulo, numa área com alta concentração de famílias em situação vulnerável. Não era apenas um abrigo, mas um centro completo que oferecia acolhimento, alimentação, educação, atendimento psicológico, oficinas profissionalizantes e preparação para a reinserção familiar ou adoção responsável. Cada um dos irmãos contribuiu de acordo com suas possibilidades. Gabriel forneceu a maior parte do financiamento inicial, usando parte de sua herança e investindo pessoalmente no projeto. Camila doou horas de trabalho jurídico. Marina organizou um sistema de atendimento médico voluntário. Lucas ajudou a projetar as instalações de forma eficiente. Daniel criou uma oficina de mecânica onde adolescentes podiam aprender um ofício. Beatriz desenvolveu o currículo educacional. Rafael organizou aulas de música. Tiago implementou sistemas de gestão e fundraising digital. E Helena, mesmo ainda sendo uma criança, tornou-se o coração e o símbolo da fundação. Sua história era compartilhada, com sua permissão e de forma adaptada para proteger sua privacidade, como inspiração e lembrete do porquê aquele trabalho importava. Ela visitava a fundação regularmente, brincava com as crianças acolhidas, compartilhava sua experiência de forma apropriada para sua idade e se tornava um exemplo vivo de que era possível superar o trauma e construir uma vida nova. A fundação cresceu rapidamente. O boca a boca sobre o trabalho sério e amoroso que estava sendo feito atraiu doações, voluntários e atenção da mídia. Em menos de 2 anos, já estavam planejando uma segunda unidade. A decisão foi abri-la em Belo Horizonte, onde Rafael morava, tornando-se o coordenador local. Marina sugeriu que a próxima fosse no Rio, onde ela poderia supervisionar pessoalmente. E assim, a visão começou a se expandir. Mas além do trabalho da fundação, algo igualmente importante estava acontecendo. Os 8 irmãos estavam se tornando verdadeiramente uma família. Celebravam aniversários juntos, passavam feriados em companhia uns dos outros, apoiavam-se em momentos difíceis. Quando Daniel passou por um término de relacionamento doloroso, todos se mobilizaram para apoiá-lo. Quando Lucas se formou na faculdade, todos foram à formatura. Quando Camila teve problemas com o ex-marido em relação à guarda dos filhos,
Gabriel e Tiago ajudaram financeira e emocionalmente. Helena observava tudo isso com olhos que, apesar de jovens, já haviam visto muito da vida. Via como seus irmãos, cada um ferido à sua maneira pelo abandono paterno, estavam escolhendo construir algo diferente, algo bonito e real. E ela, que havia perdido tanto tão cedo, agora tinha uma família grande, barulhenta, imperfeita, mas profundamente amorosa. Tinha irmãos que a protegiam, que se importavam, que estavam presentes. O vazio que a perda da mãe havia deixado nunca seria completamente preenchido, mas estava cercado por tanto amor que doía menos a cada dia que passava. Capítulo 4. Os anos passaram com aquela velocidade surpreendente que só percebemos quando olhamos para trás e nos perguntamos onde foi parar todo aquele tempo. Helena cresceu, não apenas em altura e idade, mas em força, sabedoria e propósito. A menina frágil e assustada que Gabriel havia encontrado naquela calçada da Paulista transformou-se numa adolescente determinada e depois numa jovem mulher extraordinária. Aos 18 anos, Helena havia se tornado uma estudante brilhante, com notas exemplares e um interesse particular por psicologia e assistência social. Passava todos os finais de semana na fundação que levava seu nome, não como uma visita ilustre, mas como uma voluntária ativa, trabalhando diretamente com as crianças acolhidas. Conhecia cada uma pelo nome, sabia suas histórias, seus medos, seus sonhos. E elas a viam não apenas como alguém que as ajudava, mas como alguém que realmente entendia, porque havia estado no lugar delas. A Fundação Helena Almeida agora operava 4 unidades em diferentes estados brasileiros. A primeira, em São Paulo, continuava sendo a maior e mais completa, servindo de modelo para as outras. A segunda, em Belo Horizonte, coordenada por Rafael, havia desenvolvido um programa de música e artes que estava transformando vidas, dando às crianças formas de expressão para traumas que não conseguiam verbalizar. A terceira, no Rio de Janeiro, onde Marina dedicava parte significativa de seu tempo livre, focava especialmente no atendimento psicológico e médico, com parcerias com hospitais locais. E a quarta, recém-inaugurada em Salvador sob supervisão de Beatriz, estava implementando inovações pedagógicas que já atraíam a atenção de educadores de todo o país. Cada unidade tinha a participação ativa de pelo menos um dos irmãos, mas todos se envolviam de alguma forma, seja com doações regulares, trabalho voluntário ou usando suas redes de contato para conseguir mais apoio. A Fundação havia acolhido e ajudado centenas de crianças desde sua criação, e os resultados eram visíveis não apenas em números, mas em vidas concretas que haviam sido transformadas. Gabriel, que agora tinha 40 anos, havia se tornado uma figura respeitada não apenas no mundo empresarial, mas também no terceiro setor. Continuava administrando os negócios da família, mas com uma perspectiva completamente diferente da que tinha antes de conhecer Helena. Os lucros agora eram parcialmente direcionados para causas sociais. Os hotéis da rede Almeida implementaram programas de contratação de jovens em situação vulnerável, e Gabriel frequentemente dava palestras sobre responsabilidade social empresarial. Nunca se casou nem teve filhos, sempre dizendo com um sorriso que já tinha mais família do que conseguia dar conta, e que Helena era a filha de seu coração, mesmo que oficialmente fosse sua irmã. Os outros irmãos também haviam construído suas vidas. Marina havia se especializado em pediatria e trabalhava como voluntária em comunidades carentes, além de seu trabalho no hospital. Rafael havia lançado 3 álbuns de música autoral, com letras que falavam sobre família, pertencimento e superação. Lucas havia se formado em engenharia e trabalhava desenvolvendo projetos de habitação social acessível. Camila continuava sendo uma advogada de sucesso, mas agora dedicava parte considerável de seu tempo a casos pro bono para famílias em situação vulnerável. Daniel havia transformado sua oficina mecânica em uma escola profissionalizante para jovens em risco social. Beatriz publicou um livro sobre educação inclusiva, que se tornou referência na área.
E Tiago havia vendido sua startup por uma quantia impressionante e investido grande parte do dinheiro em projetos sociais e na expansão da fundação. A relação entre os irmãos era forte, mas não isenta de conflitos, porque família real tem tensões, desentendimentos, diferenças de opinião. Houve momentos em que discutiram acaloradamente sobre os rumos da fundação, sobre questões financeiras, sobre decisões pessoais que uns achavam certas e outros erradas. Mas sempre encontravam formas de resolver, de conversar, de lembrar que o que os unia era mais forte do que o que os separava. Carmen Almeida, a viúva de Alberto, havia se mantido distante de tudo. Depois de perder a batalha judicial, retirou-se para uma vida mais reclusa, amarga com o que considerava uma traição póstuma do marido e um roubo de seu legado. Gabriel tentou algumas vezes estabelecer algum tipo de reconciliação, mas ela recusou todos os contatos. Era uma ferida que provavelmente nunca cicatrizaria, mas Gabriel aprendeu a fazer as pazes com isso, entendendo que não podia forçar perdão ou aceitação de ninguém. Foi numa tarde de outono, poucos dias antes de Helena completar 21 anos, que Maurício pediu para vê-la e Gabriel em seu escritório. O advogado, agora com mais de 70 anos e alguns fios brancos a mais na cabeça, tinha uma expressão solene quando os recebeu. Helena, disse ele depois dos cumprimentos iniciais, seu pai deixou instruções específicas para que você recebesse algo quando completasse maioridade. Gabriel já sabia disso, mas você não. Achei apropriado esperar este momento para entregar. Maurício pegou um envelope lacrado de uma gaveta trancada, claramente guardado ali por anos. O envelope era de papel grosso e amarelado pelo tempo, com o nome Helena escrito à mão, numa caligrafia firme, mas elegante. Helena olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente, e então pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Pode abrir agora ou em casa em particular, disse Maurício gentilmente. A escolha é sua. Helena respirou fundo. Vou abrir agora. Gabriel, você fica? Claro que sim, se você quiser estarei aqui. Com dedos cuidadosos, Helena abriu o envelope e retirou várias folhas de papel, cobertas com a mesma caligrafia do envelope. Começou a ler em silêncio, mas logo as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Gabriel se levantou e foi sentar ao lado dela, segurando sua mão enquanto ela lia. Quando terminou, Helena ficou em silêncio por um longo momento, segurando as folhas contra o peito. Você quer compartilhar? Perguntou Gabriel suavemente. Ou é algo privado? Helena limpou as lágrimas e assentiu. Eu quero ler para você. Você merece ouvir também. E assim, naquele escritório silencioso, com a cidade de São Paulo barulhenta e indiferente lá fora, Helena leu a carta que seu pai havia escrito para ela anos antes, sabendo que não estaria vivo para vê-la crescer. A carta começava com um pedido de desculpas. Alberto reconhecia seus erros, sua covardia, sua incapacidade de fazer as escolhas certas quando importava. Falava sobre Juliana, sobre como ela havia sido diferente de todas as outras mulheres em sua vida, sobre como o amor dele por ela havia sido real, intenso, assustador até. Mas ele havia tido medo, medo do escândalo, medo de perder tudo o que havia construído, medo de decepcionar expectativas familiares e sociais. E assim, quando Juliana engravidou, ele havia escolhido o caminho mais fácil para ele e mais difícil para ela, o caminho da negação e do abandono. Ele escrevia sobre arrependimento, sobre como ao longo dos anos, especialmente depois que ficou doente e percebeu que seu tempo era limitado, começou a entender a magnitude do que havia perdido. Não apenas a chance de conhecer Helena e os outros filhos, mas a chance de ser uma pessoa melhor, de viver com integridade em vez de conveniência. Falava sobre como invejava Juliana por sua coragem de criar uma filha sozinha, de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. A carta continuava com palavras sobre Helena especificamente. Alberto escrevia que nunca a havia conhecido pessoalmente, mas que havia contratado investigadores privados nos últimos anos de sua vida para acompanhar discretamente como ela
e Juliana estavam. Sabia que Helena era inteligente, criativa, cheia de vida. Lamentava profundamente não ter tido a coragem de se apresentar, de assumir sua responsabilidade. Mas tinha medo da rejeição que mereceria, medo de causar mais dor do que já havia causado. Ele terminava a carta pedindo perdão, não porque achava que merecia, mas porque sabia que Helena merecia a chance de escolher se perdoaria ou não. E, independente da escolha dela, queria que ela soubesse que sua mãe havia sido a única mulher que ele realmente amara, que o tempo que passaram juntos havia sido o mais honesto de sua vida, e que Helena era fruto desse amor, mesmo que ele não tivesse tido coragem de honrá-lo. A última linha da carta dizia simplesmente: "Seja a pessoa que eu não tive coragem de ser. Sei que você já é." Quando Helena terminou de ler, o silêncio no escritório era denso de emoção. Maurício discretamente enxugava seus próprios olhos. Gabriel apertava a mão de Helena sem saber o que dizer, porque às vezes não há palavras certas para momentos assim. Finalmente, Helena dobrou cuidadosamente as folhas e as colocou de volta no envelope. Sua voz estava embargada, mas firme quando falou. "Eu perdoo ele. Não porque o que ele fez está certo, e não porque a dor que ele causou à minha mãe pode ser apagada, mas porque carregar raiva e rancor só me machucaria, e já sofri demais na vida. E porque no fim, mesmo que tenha sido tarde demais, ele tentou fazer algo. Deixou instruções para que eu fosse cuidada, para que todos os seus filhos fossem reconhecidos. Não é suficiente, nunca será, mas é mais do que muitos fariam." Gabriel abraçou sua irmã, sentindo um orgulho imenso pela mulher que ela havia se tornado. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você", sussurrou. A Fundação Helena Almeida continuou crescendo nos anos seguintes. Quando Helena completou 25 anos, já eram 6 unidades em operação, com planos para mais 2. A organização havia ganhado prêmios nacionais de impacto social, havia sido tema de documentários e reportagens especiais. E, mais importante, havia mudado concretamente a vida de mais de 1.000 crianças. Helena havia se formado em psicologia e concluído um mestrado em políticas públicas. Tornou-se a diretora executiva da fundação, trazendo tanto paixão quanto profissionalismo para o cargo. Seu nome começou a circular em conferências sobre direitos da criança e adolescente, em audiências públicas sobre políticas de proteção social, em palestras para empresários sobre responsabilidade social. Sua história pessoal de uma menina que havia dormido nas ruas da Paulista a uma líder reconhecida em causas sociais inspirava milhares. Mas Helena nunca perdeu a conexão com a realidade de onde havia vindo. Continuava visitando regularmente as unidades da fundação, sentando-se no chão com as crianças, ouvindo suas histórias, secando suas lágrimas, compartilhando esperança. Lembrava sempre de onde havia estado, das noites com frio e fome, do medo e da solidão. E usava essas memórias não como feridas, mas como combustível, como lembretes constantes de por que seu trabalho importava. Gabriel, observando Helena nessas visitas, frequentemente se emocionava. Aquela menina pequena e assustada que ele havia encontrado por acaso anos atrás, havia se tornado uma força da natureza, uma transformadora de vidas, uma luz no escuro para tantas crianças que estavam onde ela esteve. E ele sabia, com absoluta certeza, que aquele encontro casual naquela tarde na Paulista não havia sido acaso. Havia sido destino, propósito, a forma do universo corrigir alguns dos erros do passado. Os 8 irmãos continuaram sendo família, mesmo quando a vida os levava por caminhos diferentes. Mantinham a tradição de se reunirem pelo menos 2 vezes por ano, agora com cônjuges, filhos próprios de alguns deles, uma família que havia crescido e se ramificado. Nas reuniões, sempre havia um momento em que alguém propunha um brinde ao pai que nunca tiveram, não para honrá-lo, mas para agradecer que de suas falhas havia nascido algo tão bonito quanto aquela família escolhida que haviam construído. Em uma dessas reuniões, quando Helena estava com 28 anos, ela fez um anúncio que surpreendeu e emocionou a todos. "Quero contar a vocês sobre algo em que tenho pensado muito. Estou escrevendo um livro sobre minha história, sobre nossa história como família. Não para ganhar dinheiro ou fama,
mas porque acredito que há muitas pessoas por aí que precisam saber que é possível superar, que família não é apenas sangue, que podemos escolher ser melhores do que nossos pais foram. A reação foi de apoio unânime. Marina ofereceu ajudar com as partes médicas e psicológicas. Rafael se ofereceu para compor uma trilha sonora se o livro virasse audiobook. Camila ofereceu suporte jurídico para questões de privacidade e direitos, e Gabriel simplesmente disse que estava orgulhoso, como sempre estava, quando se tratava de Helena. O livro foi publicado 2 anos depois, com o título simples e poderoso, Das Ruas ao Lar, uma história de abandono, encontro e redenção. Tornou-se um best-seller quase imediatamente, não apenas porque a história era comovente, mas porque era real, crua, honesta. Helena não suavizou as partes difíceis, não romantizou o sofrimento, mas também não ficou presa na dor. Mostrou o caminho da superação, da construção de algo novo sobre as ruínas do passado. Parte significativa dos lucros do livro foi direcionada para a fundação, permitindo a abertura de mais 2 unidades e a implementação de novos programas. A história de Helena inspirou muitas outras pessoas a se envolverem com causas sociais, a doarem tempo e recursos, a olharem com mais compaixão para aqueles que a sociedade prefere ignorar. Na noite de lançamento do livro, Helena estava rodeada por sua família, todos os irmãos presentes, alguns amigos próximos, representantes de organizações parceiras da Fundação, e algumas das crianças e jovens que haviam passado pela Fundação, que agora estavam reconstruindo suas vidas. Em seu discurso, Helena falou sobre gratidão, sobre segundas chances, sobre como a pior coisa que já lhe aconteceu, perder sua mãe e acabar nas ruas, havia eventualmente levado ao melhor, encontrar uma família e um propósito. Minha mãe, Juliana, me ensinou sobre amor incondicional, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil, sobre nunca desistir, disse ela com a voz embargada. Meu irmão Gabriel me ensinou sobre lealdade, sobre família escolhida, sobre usar privilégio para fazer diferença. Meus outros irmãos me ensinaram que família pode ser construída, que não precisamos ser definidos pelos erros de nossos pais, que juntos somos mais fortes. E as crianças que passam pela nossa fundação me ensinam todos os dias sobre resiliência, esperança e a incrível capacidade do coração humano de curar. Ela fez uma pausa, olhando para a foto emoldurada de Juliana que estava na mesa ao seu lado. A mesma foto que Gabriel havia carregado na carteira anos atrás. A foto que havia iniciado tudo. Esta foto mudou minha vida, continuou. Quando a vi na carteira de um estranho, não imaginava que aquele seria o começo de uma jornada tão extraordinária. Minha mãe não está mais, já aqui fisicamente, e meu pai nunca teve a coragem de estar presente quando poderia. Mas, de alguma forma, o amor que eles compartilharam brevemente criou não apenas a mim, mas através de uma série de eventos improváveis, criou uma família inteira, criou esta fundação, criou esperança para centenas de crianças. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Então eu quero dizer, obrigada. Obrigada à minha mãe, onde quer que ela esteja, por ter me amado tanto e tão bem no tempo que tivemos juntas. Obrigada ao meu pai, apesar de tudo, por no fim tentar fazer o certo. Obrigada ao Gabriel por ter parado naquela calçada, por ter se importado, por ter lutado por mim. Obrigada aos meus irmãos, por terem escolhido ser família. E obrigada a cada pessoa aqui que acredita que toda criança merece amor, segurança e futuro. Não houve um olho seco na sala quando Helena terminou. Gabriel a abraçou, seguido por todos os outros irmãos, formando um círculo apertado de amor e apoio. E naquele momento, olhando para aquela cena, qualquer pessoa que estivesse observando veria não os erros do passado, mas o triunfo do presente, não o abandono, mas o encontro, não a dor, mas a cura. Anos depois, quando Helena estava com 35 anos, a Fundação Helena Almeida já operava 10 unidades em 7 estados brasileiros, havia atendido mais de 3.000 crianças e adolescentes e havia se tornado referência nacional em acolhimento e reinserção social. Helena,
Havia se tornado uma voz influente em políticas públicas, havia sido convidada para falar nas Nações Unidas sobre direitos da criança, havia inspirado a criação de organizações similares em outros países da América Latina. Gabriel, agora com mais de 50 anos e alguns fios grisalhos que ele usava com orgulho, reduziu ainda mais seu envolvimento direto nos negócios da família para dedicar mais tempo à fundação e a aproveitar a vida com sua grande família. Nunca se arrependeu de nenhuma escolha que fez desde aquela tarde em que uma menina pequena o fez parar e prestar atenção. Os outros irmãos continuavam suas vidas, cada um contribuindo à sua maneira para um mundo melhor, cada um carregando consigo as lições aprendidas sobre família, perdão e redenção. Seus filhos cresciam ouvindo a história de como a família Almeida nasceu, não de um sobrenome prestigioso, mas de um encontro casual e de uma escolha de amar. E Helena, sempre que olhava para trás, para a criança que foi, para a jornada que percorreu, sentia uma mistura complexa de emoções. Havia tristeza pelo que perdeu, pela mãe que teve por tão pouco tempo, pela infância que lhe foi roubada. Mas havia também gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado família, por ter descoberto um propósito. E havia determinação para garantir que sua história não fosse exceção, mas exemplo, que outras crianças tivessem a chance que ela teve de transformar dor em força, abandono em pertencimento, desespero em esperança. A vida de Helena começou em silêncio, em solidão, em escuridão. Mas através de coragem, perseverança, amor e apoio, ela havia construído uma vida que brilhava, que inspirava, que fazia diferença. E toda vez que via uma criança chegando assustada e ferida numa das unidades da fundação, e meses depois via essa mesma criança sorrindo, brincando, sonhando com o futuro, Helena sabia que tudo pelo que havia passado valia a pena. Porque no final, não somos definidos por onde começamos ou pelas cartas que a vida nos dá, mas sim pelas escolhas que fazemos e pelo amor que escolhemos construir e compartilhar. E essa verdade simples, mas poderosa, era o verdadeiro legado não de Alberto Almeida, que falhou em reconhecê-la em vida, mas de Juliana Silva, que amou incondicionalmente, e de Helena Almeida, que transformou dor em propósito e abandono em amor.